nunca quis desenhar uma cena incrível, mas ficou perdido sem saber como fazer ela por causa do cenário. E acabou ficando só com o personagem. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao vídeo de dicas que eu uso para fazer os meus cenários. Eu também já fui assim e até hoje às vezes fico perdida. Então vamos ver algumas formas de resolver esse problema de todo ilustrador que ama desenhar personagem, mas que sempre fica um pé atrás quando o assunto é cenário. Então, bora lá? Antes de mais nada, essa ideia de vídeo não só veio do desafio de 1 hora do vídeo passado, como também dessa ilustra que você está vendo sendo feita o rascunho. Lá no começo do ano, quando eu comecei a planejar fazer o canal, eu estava fazendo essa ilustra do Bruno, do Encanto, para poder falar sobre animação. Mas meio que ficou esquecida. Então vou aproveitar que ele tem um conceito muito bom para usar nesse vídeo aqui. A ideia dessa ilustra era ter não um personagem como foco principal, mas sim o cenário que deveria ser o destaque da ilustra. Se você já me segue aqui no canal há algum tempo, já sabe que eu adoro desenhar personagens. Agora, se ainda não me segue ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, dá uma olhadinha nos vídeos aqui no canal que tem várias dicas interessantes para a ilustra. Mas voltando ao foco. Eu sempre prefiro desenhar os personagens porque é o que mais queremos ver. E não tem problema de ser assim, até porque, do que ver uma colina desenhada, é claro que eu vou querer ver um Gojo da vida dando uma piscadela pra mim. Então não vejo problema em desenhar só personagens. Mas também temos uma questão de que chega uma hora que uma ilustra sem cenário vai ficar sem graça. E foi isso que aconteceu comigo depois de anos desenhando só ilustras de personagens. Então vamos para algumas dicas para fazer um cenário legalzinho, mas que não seja complicado para quem não manja de perspectiva, assim como eu. A primeira coisa que vamos falar aqui é por que o cenário é tão importante. Na minha opinião, o cenário é importante para dar contexto na situação do personagem. A vida toda eu desenhava sem pensar nisso, e teve alto preço já que essa foi uma das razões que eu não gostava mais de desenhar, e parei por 3 anos. E eu entendi a importância do cenário depois que comecei a assistir os vídeos do Naoki Saito, que é o meu mestre do coração. Sério, qualquer ilustra que estava simples, só de colocar um cenário com um contexto bem pensado, ficava a coisa mais linda. Desde então, eu venho tentando trabalhar o cenário para fazer melhorar cada vez mais a ilustra. E para isso, precisamos ter 3 coisas em mente: contexto, caixas, textura. Eu vou explicar cada um deles bem detalhadinho. Contexto. Nada mais é sobre criar a cena que você quer representar com aquele personagem. Por exemplo, nessa ilustra, eu estou fazendo o Bruno em direção à porta dele com o poder ativado. Essa ideia veio porque eu acho que todo mundo já assistiu, então não vai ser spoiler, mas ele é tratado como um vilão no começo da história. Não é à toa que a música fala para não se falar nele. É um tabu para todo mundo. E claro, não tem nada disso porque ele é um fofo na história, mas como ele sempre é tratado assim, eu quis trazer essa sensação de vilão. E por que o cenário seria importante aqui? Sabemos que o poder é dado para todos da família Madrigal depois que eles abrem a porta. Ou seja, a porta é a representação do poder. Então eu precisava do Bruno, que é o suposto vilão, mais o que representa o poder dele. Pensando nisso que eu cheguei a esse resultado, onde os dois estão na mesma cena, com esse ar meio misterioso e um pouquinho de sensação de malvado. Tá, mas como é que eu vou chegar nesse pensamento? Aí que temos que ver o contexto da história do personagem e o que funcionaria para ele. Eu acho que dei essa dica no vídeo de anatomia também, que a pose do personagem vai sempre depender do contexto do personagem. Então, se quiser saber mais um pouquinho, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Segunda dica: caixas. Depois de pensar em contexto,
vamos aplicar as caixas. Se for simplificar essa ilustra em caixas, elas vão ficar mais ou menos assim. Claro, depois eu dei uma adaptada e ficou assim. Mas é dessa forma que eu tento pensar quando eu vou fazer algum cenário. Eu tento pensar em caixas e os ângulos que aquela caixa vai estar posicionada. Claro que aprender sobre ponto de fuga, perspectiva sempre é a melhor forma. Mas eu entendo que é complicado aprender sobre. E eu também procrastino bastante essa parte. Então eu tentei fazer dessa forma para conseguir aplicar mais rápido possível nas ilustras. Mas sério, se puder, estude em perspectiva. Até porque não vai ter comparação aplicar uma perspectiva bem mais pensada. Mas no geral, se simplificar, é saber como posicionar as caixas e ver qual parte da caixa vai estar no nosso campo de visão. E depois de criar a posição, que temos que dar os detalhes, que são as texturas. Essa é a parte que eu mais gosto de fazer, porque é o momento que eu mais uso o pincel aquarela. Se você viu a dica que eu dei na ilustra do Kakashi, eu sempre uso a mesma técnica aqui, já que a porta é feita de madeira. E aquela coisa, na maioria das vezes, é fazer várias transições de cores, enquanto vai criando a textura de cada elemento. Aqui nessa ilustra talvez não vai dar para ver muito bem. Mas sempre que for fazer alguma textura, temos que observar quais são os tipos de textura de cada material. Por exemplo, uma textura de madeira não vai ser a mesma que a de uma pedra. Então eu recomendo muito você dar uma olhadinha e tentar replicar aquela textura do objeto que você quer representar. E posso dizer que fazer essas texturas é até um pouco terapêutico. Você fica ali fazendo várias linhas de várias cores e quando percebe, você já está dando detalhe até demais no cenário que no personagem. Então cuidado com essa parte. E outra dica é que eu recomendo também já ir trabalhando a iluminação nessas partes. Nessa ilustra eu acabei falhando nessa parte de iluminação porque eu não planejei bem a iluminação. E já imaginam, né? Quando não deixamos bem planejado, sempre temos algumas dores de cabeça lá na frente. E posso dizer que essa ilustra caiu bem nesse clichê. E eu tive que quebrar muita cabeça para fazer essa iluminação. Mas o resultado final ficou esse aqui. O que achou do resultado final e das dicas? Eu só sei que estou aliviada de ter feito essa ilustra porque, tipo, ela tá desde o começo do ano parada por aqui. E eu gostei do resultado final. Na verdade, foi até bom mesmo ele ter ficado parado aqui porque duvido que eu iria conseguir chegar nesse resultado se fosse antes de entender um pouco mais sobre iluminação. Mas me conta aí, qual parte da perspectiva você mais tem dor de cabeça? Eu nem preciso falar que por enquanto nem me atrevo a tentar explicar isso, porque sério, nem sei por onde começar. E depois dessa, preciso não só aprender mais sobre perspectiva, mas também quero fazer algumas ilustras que tenham mais cenários como foco principal. Haja coisa para estudar.